I'm delighted to Vou começar a próxima sessão. Tenho o prazer de estar aqui com o vice-diretor-geral profissional do futebol da UEFA. Muitos seguem os sorteios da UEFA. Estivemos no Mónaco há uma semana, não foi? Mais ou menos. clubs. Para decidir o futuro dos clubes na Europa, nas competições da UEFA. Giorgio é o mestre, é o cérebro por detrás de muitas das competições que a UEFA criou, quer para clubes, quer para países, e hoje vamos falar sobre algumas dessas competições, a Liga das Nações, o Euro, que está aí, a ascensão e desenvolvimento do futebol feminino e também o panorama para o ciclo 2021-24. Portanto, vamos debater com o Giorgio isto tudo. Em primeiro lugar, ora bem, sabe que está no país dos campeões da Europa e da Liga das Nações, em título, e também futsal. Portanto, bem-vindo à terra dos campeões, Portugal. Vamos começar com a Liga das Nações. Claro, isto foi concluído no Porto há alguns meses, no início do verão, com a seleção anfitriã a levantar o troféu depois de derrotar a Holanda na final. Ora bem, fala-nos um pouco sobre como acha que a competição decorreu e o facto de que foi um sucesso como uma nova competição a dar os primeiros passos na história do futebol europeu. A Liga das Nações é uma nova competição. Eu direi que faz parte da nossa estratégia para o desenvolvimento do futebol das seleções. E, de facto, durante muitos anos, nós podemos dizer que a UEFA fez muito para desenvolver as competições dos clubes e muito menos as seleções. Mas se aceitarmos o torneio do Euro, que é um grande acontecimento que se expandiu bastante ao longo dos últimos anos e se tornou um dos eventos de desporto, nomeadamente de futebol, no planeta. O resto, que é o dia-a-dia, o pão e água das seleções, geralmente é um pouco ignorada pela UEFA, de uma forma que iria a tornar-se uma competição um bocadinho perdida. Há alguns anos decidimos para desenvolver este tipo de futebol. A primeira decisão foi centralizar os direitos para as seleções, que foi implementado pela primeira vez para o ciclo de 2018, que já demonstrou bons resultados em termos de melhorar os produtos e a forma como os jogos foram jogados e dar uma melhor oferta aos fãs de futebol e aos espectadores para criar uma marca das seleções e teve sucesso. Portanto, na onda deste sucesso, e baseado no facto que com a centralização tivemos um calendário muito melhor de futebol, incluindo no inverno, através do qual podemos ver jogos das seleções, quer desde terças-feiras até às quintas, para os fãs poderem desfrutar o máximo possível de jogos. E depois também havia apenas um pormenor, que não era secundário já agora, o detalhe era importante, era que as seleções eram as únicas equipas que jogavam 40% dos jogos como jogos amigáveis. Portanto, queríamos saber se havia forma de tornar um amigável em jogos com mais sentido, sem afetar o calendário, sem aumentar o número de dias no calendário. E foi aí que nós conseguimos ter esta ideia da Liga das Nações, que dá um tipo de calendário que vemos aqui no ecrã, que está muito mais simplificado e muito mais melhorado em relação às competições, que também têm algumas interligações, porque na Liga das Nações nós vemos as equipas que vão jogar os playoffs para qualificar para os últimos 4 lugares na Europa. Bem, eu ia interromper para pedir
aos técnicos para colocarem aqui o slide em cima que preparamos para acompanhar os temas que vai debater. Portanto, em relação à Liga das Nações, o calendário era assim de 2018 até 2020 e a necessidade de eliminar ou pelo menos reduzir os jogos amigáveis que as seleções estavam a jogar foi uma grande razão para esta introdução desta competição. Não era para eliminar, claro, existem ainda alguns jogos amigáveis que também são necessários para as equipas e com o formato que podem ver. Não podemos eliminá-los a 100%, porque nem isso que as pessoas queriam, mas o número de amigáveis foi reduzido bastante e o número de jogos através das seleções. Pode fazer aqui um balanço sobre como é que correu a primeira edição do ponto de vista da UEFA? Correu muito, muito bem. E mesmo para além da expectativa, nós tínhamos a sensação e a confiança que a competição em si era muito boa. O resultado não apenas foi de encontrar as expectativas, mas excedeu as expectativas. E isto foi quase unanimemente reconhecido pelos fãs e os média. E porquê? Porque isto é uma competição em que as equipas estão mais ou menos distribuídas em 4 níveis diferentes. Portanto, os resultados são o resultado deste objetivo de jogos e há muitos incentivos praticamente para todos. E, obviamente, onde há equipas mais pequenas que jogam contra os maiores, isto é um evento muito grande para eles e precisam deste estímulo. E foi o que acontece nos jogos de qualificação, mas muitas vezes os resultados são previsíveis. Mas agora, com este sistema de jogo que está em paralelo com as rondas de qualificação e o modelo tradicional, as equipas, as seleções jogam mais jogos com equipas ao mesmo nível. Eu escolhi apenas alguns exemplos de índices. A diferença de golos por jogo é mais baixa que já vimos comparado com qualquer competição para seleções, que é consistente com o facto de que as seleções agora jogam jogos de título de final com adversários com nível semelhante aos deles. E o tempo interessante, que é o tempo que decorre entre o início do jogo e o momento em que as seleções são divididas por pelo menos 2 golos. Isto não é sem precedentes, mas como veem aqui, a média são 75 minutos. Isso é outro indicador. Obviamente, não é preciso falarmos de algumas situações que aconteceram e com uma sensação de que nos últimos dias de jogo, como tivemos o ano passado, a reviravolta dos holandeses, os alemães a qualificarem-se à Holanda, o que aconteceu no grupo de Inglaterra e Espanha, onde a Espanha, a uma dada altura, parecia quase qualificada já, e depois, nos últimos 2 jogos, tudo mudou, mesmo nos últimos minutos do jogo, que jogaram na Croácia. Portanto, isto é a essência do futebol. Se conseguimos dar pessoas a este tipo de emoções, isto não é preciso dizer que a competição é um sucesso. Eu espero que o sucesso possa ser oferecido cada vez mais no futuro. E o formato foi revolucionário com a introdução de relegação e promoção entre as seleções, que adicionou alguma excitação para o final dos jogos do grupo. Sim, claro, isto também é uma chave, porque tendo como único objetivo ganhar o grupo ou qualificar-se para a competição, isto limita o objetivo e cada seleção possa concorrer, porque durante o curso de uma competição há muitas seleções que podem ficar pelo caminho mesmo cedo, e com este sistema não temos apenas o objetivo de ganhar, ou seja, qualificar para um nível superior, também temos o objetivo de não sermos relegados. Portanto, não há quaisquer jogos de secretaria nesta competição. Eu sei que estive 4 anos na UEFA, mas isto não para. Ao acabar a Liga das Nações, começamos a olhar logo para a próxima grande competição, que agora já está a menos de um ano, que é o Euro 2020. É histórico porque
vai ter lugar em toda a Europa, em 12 cidades, em 12 países diferentes. Fala-nos um pouquinho deste projeto e os desafios lá aí também. Bem, o projeto em si começou a moldar-se assim, porque a próxima é a edição do jubileu dos 60 anos, a primeira final de um campeonato europeu foi jogado em 60, portanto, em 1960, portanto, em 2020 vai fazer 60 anos desde o campeonato. Portanto, a UEFA pensou valia a pena haver um tipo de algum acontecimento especial e é por isso que apareceu esta ideia de ter um euro para a Europa, portanto, que não tivesse lugar apenas num ou dois países, mas um euro realmente jogado no território europeu de leste a oeste e de norte a sul. Obviamente, isto tem os seus desafios. É um grande continente. Em termos de operações, sim, claro. Temos alguns desafios e ainda bem que podemos enfrentar os desafios. Obviamente, isto é um euro quase único, não vai ser repetido. A próxima edição vai ter lugar na Alemanha, portanto, já foi atribuída o país anfitrião. Portanto, este significado de jogar isto não apenas num país, mas em 12 países diferentes na Europa é uma ideia forte e significado. Significa que com este euro o futebol vai para os fãs em vez de apenas pedir aos fãs para virem ao futebol. Portanto, trabalha nos dois sentidos, mas desta forma também damos a oportunidade a certos locais que se calhar não poderiam organizar um evento completo, mas assim podem fazer parte de um evento pan-europeu como este. Isto para nós é um significado simbólico de jogar o Euro assim, que é muito importante. E corrige-me se estiver errado, o jogo inaugural vai ter lugar em Roma e a final em Londres. As últimas quatro equipas, sim, está certo. Eu creio que é importante, acho que é importante confirmar a força da Europa, o facto de ter lugar em 12 grandes estádios, 8 dos quais foram construídos nos últimos 15 anos. Portanto, a Europa tem grandes infraestruturas, quase em todo lado, e acho que é bom podermos, de uma vez por todas, juntar todos estes ativos que existem em diferentes países, todos juntos, para ter um evento de futebol que nós esperamos que seja uma grande celebração do futebol europeu. E com isto, claro, nós também temos uma grande capacidade e a capacidade total de França de 2,4, nós esperamos ter 3 milhões em 2020. Portanto, toda a gente se calhar já sabe que 2016 foi o primeiro ano que o número de equipas no Euro subiu para 24 e isto, claro, necessita mais trabalho para a tua equipa em termos de calendarização. E depois, ao acrescentar 12 países e ter uma matriz totalmente diferente, não quero perguntar como é que fazes isso, mas vamos falar um pouco em termos de calendarização. Como é que pensas que isto vai funcionar? Como é que os fãs vão de um lado para o outro e seguir a sua seleção? Bem, em termos de calendarização, tem sido bastante trabalho árduo, porque nós estamos plenamente conscientes do facto que jogar no Euro, num formato tão disperso na Europa, também temos de ter em consideração a logística e assegurar que as pessoas não têm missões impossíveis para viajar de um local para o outro. É por isso que nós fizemos aqui uma escala de locais para ter a certeza que não há extremos no mesmo grupo. E vai haver 6 grupos e em cada um destes 6 grupos haverá 2 locais. A distância entre 2 locais foi mais ou menos otimizada. E aqui também, já que sabemos que ao emparelhar os locais, também emparelhar as equipas que vão qualificar-se. Isso não foi uma escolha, mas aconteceu por causa de uma vasta gama de opções, pacotes, e estas opções foram todas colocadas aqui num saco e depois fizemos aqui um sorteio. Portanto, na altura, tentámos combinar isto
temos a necessidade de evitar viagens extremas com a necessidade com a incerteza da competição também. Em relação aos bilhetes, também prepararam alguns números para partilhar com a nossa audiência hoje. E mais uma vez, quando ainda faltam 9 meses para o torneio, são estes alguns números. Houve 3 milhões de bilhetes requisitados para a competição. Não, requisitados não. 3 milhões são os bilhetes disponíveis. Houve uma janela de vendas online ao longo dos últimos meses, em que isto foi emparelhado com muito sucesso, porque de 1,5 milhões de bilhetes disponíveis para o público em geral, nós estávamos a enfrentar 90 milhões de pedidos. Isto representa a expectativa, a excitação que está por trás deste euro, tal como os outros euros, mas os números já são impressionantes. Portanto, a única coisa que nós sabemos é que não conseguimos satisfazer as necessidades de milhões de fãs que gostariam de estar presentes pelo menos num dos jogos no Euro para o ano que vem. Mas, felizmente, mesmo tendo infelizmente, com grandes estádios e o número de bilhetes, ninguém consegue lidar com estes números, 19 milhões. E ainda faltam alguns meses. E, claro, depois do sorteio, que vai ter lugar no final do ano, os bilhetes também vão ser distribuídos para as equipas que se qualifiquem. Bem, George, vamos ir para outro tema, futebol feminino. O próximo Euro também é mais ou menos aqui ao dobrar a esquina, em 2021, em Inglaterra. O presidente da UEFA, Alexander Treferin, fez o futebol feminino uma das suas prioridades como estratégia para os anos vindouros. Fala-nos um bocadinho sobre a estratégia que tens para sucesso. Hoje de manhã falámos sobre este tema com o Tiago Craveiro, da Federação Portuguesa de Futebol, e também falou sobre a importância de equilibrar a participação entre rapazes e raparigas e tornar as mulheres sentirem que fazem parte do futebol internacional na Federação Portuguesa. Sim, claro. Bem, hoje não há dúvida que o futebol feminino está muito alto na agenda do futebol, em quase todo o lado. É verdade que a UEFA tornou isso, o nosso presidente tornou uma das grandes prioridades para os anos vindouros. E, imediatamente após a aprovação e a apresentação da estratégia global da UEFA para o futebol feminino, também foi apresentado para tentar acrescentar e melhorar a promoção e desenvolvimento do jogo. Nós começamos, apenas para dizer que a UEFA não se tornou consciente do futebol feminino apenas recentemente. Nós estamos a desenvolver o futebol feminino e competições há mais de uma década. O Euro das Mulheres foi transformado por completo, tornou-se outro grande evento, como já vimos em 2017 na Holanda. A taça do futebol feminino tornou-se a Liga dos Campeões das Mulheres. Muitos clubes de topo também entraram nesta aventura do futebol feminino, que eu creio que faz parte do crescente do jogo e o seu sucesso. E agora, nós pensamos, após tudo o que foi feito nos últimos anos e o investimento e o que a UEFA tem feito com as suas associações no futebol feminino, com a distribuição e investimento de 5 milhões por ano e distribuições às federações que foram aumentadas em 50%. Portanto, agora cifra-se nos 7,5 milhões por ano para associações para desenvolver o futebol feminino. Nós chegamos a uma estratégia que começa com todos os diferentes elementos e partes do jogo e lida principalmente com a participação das mulheres no futebol, a todos os níveis, a jogar, as treinadoras, a arbitragem, a terem responsabilidades dirigentes no futebol, tudo, porque é isso que nós pensamos que tem de ser seguido para ter uma
uma evolução a 360 graus de evolução e desenvolvimento do jogo para mulheres e as mulheres no jogo. O formato das competições femininas, quer as nacionais e as de clube, tem evoluído. Nós podemos dizer a mesma coisa sobre as competições para o futebol masculino em clube. Bem, eu estive aqui nesta final, foi a Holanda-Dinamarca 2017, espetáculo, uma experiência, o país todo por trás disto e esperemos que isto aconteça em Inglaterra também. Ora bem, números de televisão espetaculares para os dois países. Como estava a dizer, seguindo para o formato das competições de clube para os homens, começando em 2021, vamos ter uma nova competição com uma estreia global. Não há um nome oficial para isso, sim, mas vai haver brevemente. Não pode ver, não pode revelar isso exclusivamente, não, infelizmente não, mas brevemente está na forja para essa decisão. Portanto, por agora, o título é o E2, mas não é o título oficial. Bem, vamos falar sobre a evolução que vai acontecer daqui a 2 anos apenas, com a criação de uma nova competição. E o que é que uma nova competição vai trazer ao futebol europeu? Bem, é a terceira competição no panorama do futebol europeu. A introdução de uma terceira competição veio principalmente o combustível vir consistentemente de muitos clubes para dar-lhes mais opções e oportunidades para participar na Europa. Portanto, isto é uma chamada de atenção que vem dos clubes e desta vez focamos-nos nos nossos esforços para oferecer estas oportunidades melhoradas para clubes na Europa. É isso que vai acontecer em 2021. A forma como isto vai acontecer será tendo 3 níveis de competições que todos nós conhecemos, que é a Liga dos Campeões, a Liga Europa e outra, através da qual a Liga Europa vai ter 32 equipas e esta terceira competição também vai ter 32 clubes. As competições vão estar interligadas com um sistema de alimentação. Portanto, isto também vai gerar mais competição nos grupos, porque temos a terceira posição, como é o caso agora na Liga dos Campeões, já tem um significado porque a terceira posição no grupo qualifica para a segunda parte da época nas outras competições. Portanto, isto vai ter um efeito de ter 96 clubes envolvidos durante a época em vez de 80. E há outros números interessantes e, se calhar, podemos ver no outro slide o que nós conseguimos. Não apenas mais 16 equipas adicionais, mas mais jogos na fase centralizada, porque esta competição vai ser totalmente centralizada. Haverá mais associações com um desporto garantido na fase de grupos e um lugar na fase de grupos garantido. O número total de associações e campeões domésticos representados para jogar na Europa, não apenas 2 ou 4 jogos no verão nas qualificações, mas vão jogar pelo menos na fase de grupos nos meses de outono. Com um mínimo de 34. E o mínimo não significa que vai ser o caso. Hoje em dia, o mínimo possível de associações na Liga dos Campeões, Liga Europa combinados, juntos são 36, mas aqui estamos a falar em 39, que é mais alto do que nos ciclos anteriores. Portanto, queremos continuar nesta linha de pensamento para oferecer mais oportunidades aos clubes para participarem nas competições europeias. Outros números aqui, também, bem, com o formato que também haverá um maior número de clubes a entrar na competição no final do verão, que é um momento crítico, porque precisamos destas rondas de qualificação, mas ao mesmo tempo sabemos que no início de junho e julho isto é um desafio muito grande para os clubes. Portanto, digamos,
nos elementos é que haverá mais clubes a poderem começar a competição um pouco mais tarde, no verão. Portanto, um aumento de número de equipas a competir nas competições da UEFA até ao número de 96, a começar em 2021. O plano já está em marcha, estamos à espera do nome da terceira competição da UEFA e depois vem o ciclo 2024. E há muita especulação que tem aparecido nos últimos meses em relação ao que é que poderá acontecer no futuro. O que é que aconteceu até agora, Giorgio? E como é que pensas que a UEFA vai gerir o futuro das competições de clube na UEFA, olhando para o próximo ciclo? Nós já dissemos há uns meses que vamos abrir uma fase de consulta de forma muito precoce. E porquê? Porque nós julgamos que o futuro do futebol de clubes na Europa não é apenas muito importante, mas depara-se com um cenário em alteração e um panorama que está a alterar-se e que vemos certas tendências. Portanto, neste momento a decisão é importante. E nós também dissemos que esta decisão tem de ser tomada de uma forma transparente e com processo de consulta, que é algo que já começou na primavera, que está a decorrer, não há pressão. É por isso que nós também queremos começar esta consulta bastante cedo para dar tempo para para nos dar a possibilidade de escutar todos os atores envolvidos e jogadores. Estamos a receber feedback dos atores, vamos juntar o feedback todo, reunir tudo e na UEFA nós não podemos estar sob pressão para tomar uma decisão. O processo vai alastrar-se para o ano que vem e tomaremos uma decisão quando nós achamos que temos de a fazer. Tem havido um feedback de um grande número de atores em todo este processo. Eu imagino que há muitos desafios pela frente, olhando para o futuro e tentar decidir o que é melhor para o futebol europeu. Portanto, o que é que consideram e têm em consideração olhar para estes desafios e o panorama que têm pela frente nas decisões que tomam? Bem, há muitos desafios, porque não apenas devido aos elementos específicos do futebol, mas também por causa do panorama global que está a alterar, dos média também os consumidores, as atitudes dos consumidores estão a alterar-se, que é algo com todos os detentores dos direitos têm de ser tidos em conta. E nós também temos de fazer um balanço do estoque sobre o que está a acontecer no futebol europeu e o que é que o afeta, as necessidades das diferentes categorias de clubes também. Não há dúvida que há uma grande tendência no futebol europeu, que é a polarização. A polarização significa que há cada vez mais recursos que vão numa direção e não são distribuídos mais uniformemente na Europa. Portanto, os 5 grandes países são, obviamente, a aumentar a sua cota-parte de receitas no futebol europeu. Os outros, obviamente, estão a ficar um pouco mais longe dos 5 grandes. Isto é um elemento que temos de ter em consideração, porque está a afetar a competitividade nas competições europeias. Eu não estou a falar sobre o facto de que há 30 anos 15 associações tiveram a oportunidade de serem representadas na Liga dos Campeões ou a meia-final da Liga. E este número, nos últimos anos, foi reduzido para 6 países. Portanto, isto vem de algum lado. E, como disse anteriormente, os clubes, muitos clubes do meio e mais pequenos, também pedem mais participação na Europa. Portanto,
Isto são os vários elementos da equação que temos de ter em conta ao considerar o futuro da nossa competição, porque as nossas competições são muito importantes, não apenas pelo que são, mas pelo que oferecem aos clubes. E é por isso que nós precisamos de ter uma abordagem sistémica, considerando todos os níveis das competições europeias, tudo no mesmo cesto, para nos certificarmos que, seja qual for a escolha que nós façamos no futuro, esta escolha esteja a lidar com as necessidades e expectativas de todos os clubes na Europa. Jorge, estamos a ficar sem tempo. Eu quero agradecer-te a tua presença aqui na Soccer Exa Europe, a primeira vez que veio a Portugal. Obrigado por partilhar os teus pontos de vista em relação à Liga das Nações, a primeira edição. Eu, olhando para o futuro, para o Euro 2020, sim, isto é de loucos, faltam apenas alguns meses. A estratégia para o futebol feminino e o seu desenvolvimento contínuo e também dar algumas luzes para o ciclo de competições de clubes de 2021 e também dar uma voz de acalmia para o processo de 2024. Tem sido um prazer, muito obrigado, UEFA, o secretário-geral, vice-secretário-geral, Jorge Marchetti. Obrigado.